Isaías 61, verso 1 a 3, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Nós te amamos, ó Pai, e que esta palavra gere em nós mudança, transformação, em nome de Jesus, amém? Fala glória a Deus. Amém. Você que tem um lugarzinho aí bom, pode sentar. Aleluia. Hoje é dia 11 de agosto de 2020, a Caterina está completando 10 meses de idade. Aleluia. Hoje ela falou mamãe, falou água, já está engatinhando, já está querendo levantar. Oh, glória a Deus. E em breve já está correndo aqui na igreja, porque Deus, Ele é maravilhoso. Quem não sabia que nós tínhamos uma filhinha? Alguém não sabia? Levanta a mão. Alguém não sabia? Todo mundo sabia, né? Todo mundo sabe, né? Então, um testemunho. Graças a Deus por isso. Deus ministrou ao meu coração esta palavra. Ela é uma palavra, o pastor deu o texto, mas eu fiz uma pregação. Então não é igual que vocês vão pregar amanhã. Amanhã vocês vão pregar o que ele mandou lá. Mas a pregação que Deus colocou no meu coração para vocês aqui: tempo difícil tendo alegria. Como viver no tempo difícil tendo alegria? Diga comigo: eu vou viver no tempo difícil alegria. Isaías foi um dos profetas mais admirados do Antigo Testamento. Há 66 capítulos. E quantos livros a Bíblia de Gênesis, Apocalipse? 66. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Ele foi um dos profetas maiores do Antigo Testamento. Ele perseverou pregando a palavra. Duas ênfases que ele ministrava em Isaías era justiça. Deus é um Deus justo. Ele pune e disciplina o pecador. Deus é um Deus de amor. Ele perdoa o pecador arrependido. Então Deus, ele pune porque ele nos ama. O Pai que ama corrige, porque Deus nos ama, ele nos corrige. Ele não quer que nós vivemos no pecado. Pecado, a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Cada um se examine, porque o pecado é individual. Pecado, Deus não tem, existem pecados coletivos, pecados de nações, pecados de famílias, pecados de cidades, mas estou agora me atendo ao pecado individual. E Deus, ele olha para nós, ele quer olhar em nós e ver um coração limpo, um coração puro e uma boca santa. Amém, aleluia, glória a Deus. Isaías, ele enfrentou 4 reis muito difíceis de lidar. Homens que eram duros na queda. Já ouviram esse termo? Duro na queda? Deus falava através da boca dele, para ele tomar uma direção, para a nação se arrepender, para o rei se arrepender, mas esses reis sempre faziam o que queriam. E todas as vezes que nós fazemos o que nós queremos, nós temos consequências. Mas quando nós fazemos o que Deus fala para a gente fazer, o que acontece? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quem aqui deseja ter alegria em tudo? Em tudo. O Senhor diz que Ele é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então faz assim, ó: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é minha força. Tem gente que tem um bração forte, né? Meu é um bracinho pequenininho, mas a alegria do Senhor é minha força. Aleluia por isso. Então 4 reis,
O primeiro rei foi Jotão, o segundo Acás, o terceiro Ezequias e o quarto Manassés. Esse rei, só Jesus, né? Quanta coisa errada ele fez. Mas eu não vou me ater aos reis, eu vou me ater a este homem que, mesmo sabendo que ele transmitia a palavra com fé e fidelidade, a mensagem dele não era atendida. Imagina só você e eu pregando a palavra de Deus, porque blá blá blá, o mundo está cheio, mas com a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes falam muito mais alto que as nossas palavras, o nosso comportamento. E Isaías tinha um comportamento que glorificava ao Senhor. E o que mais importa aqui na terra é agradar aos homens ou agradar a Deus? Agradar a Deus. Deus não pactua com mentira, Deus não pactua com soberba, arrogância, ódio, presunção. Deus não compactua com fofoca, com diz que Deus não compactua com sonegação, Deus não compactua com traição. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, Deus não fica feliz. E quando Deus não fica feliz, quem que fica feliz? A oposição. E qual é a oposição? Que veio para matar, roubar e destruir. Por isso que Deus nos levanta hoje. Diga, Deus me levanta para trazer uma mensagem. Coloca a mão no seu coração. A mensagem está aqui. Jesus Cristo. Eu serei a boca de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. E para sermos essa boca de Deus, para vivermos aqui uma mensagem como Ele viveu, com justiça e amor, porque Deus é justiça e amor, nós precisamos de 3 atitudes. A primeira delas, nós precisamos de um coração quebrantado. O que diz o texto aqui? O Espírito do Senhor está sobre mim, me enviou para pregar aos durões. Aos durões, gente. Aonde que a palavra entra? Ao coração quebrantado. Você quer mudança na sua vida? Eu quero. Então eu tenho que ter um coração quebrantado. O que é coração quebrantado? É um coração, no dicionário diz, um coração enfraquecido, um coração vencido. É um coração que tem uma atitude, uma vontade tão grande de ficar assim, Deus, eu só quero te agradar. Por isso que a gente fala para vocês jejuarem. Eu não posso assim, irmã, você tem que jejuar. Irmãos, é importante vocês jejuarem. Porque o jejum amortece, mortifica a nossa carne, a nossa vontade. Porque é uma delícia comer, não é? Então quando a gente para de se alimentar, a gente fica assim, mais quietos, mais quebrantados. Por isso que o jejum, ele trabalha muito grande no nosso corpo, na nossa vontade. Muitas pessoas que são ansiosas, elas comem demais. Por quê? Porque é uma forma de tentar satisfazer a ansiedade. Ou tem pessoas que não comem, é o inverso. Ou trabalham muito, é uma fuga. E nós temos que ter esse tempo todos os dias da nossa fuga, nem para lá e nem para cá, mas termos o nosso quarto de oração. O teu quarto de oração pode ser a pia da cozinha, enquanto você está lavando louça, está ali com o coração quebrantado diante de Deus. Deus, eu não vou brigar, eu não vou xingar. Às vezes você está com a vontade de soltar ali na tua família, na tua casa, mas eu não vou. Quebrando o meu coração, meu Deus, dá-me um coração quebrantado. A tua vontade de repente é falar tanta coisa, mas o coração quebrantado, ele não abre a boca, principalmente para denegrir ninguém. O coração quebrantado, ele coloca diante de Deus as suas dores, as suas dificuldades e fala, Deus, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assim, 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 porque Ele é Pai. Ele nos ouve e o nosso Deus vai tratar do seu coração, para o seu coração não ficar ressentido. Aí você não precisa dar espora em ninguém, porque você tem um coração quebrantado. Quem tem um coração quebrantado, sabe o que acontece? O resultado
libertação do cativeiro. Aqui diz o texto: enviou-me para curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos. Quais são os cativeiros? Quem sabe a sua infância foi uma infância difícil e você fica presa lá na sua infância. Ai, por que fizeram isso pra mim? Por que eu sofri isso? Por que não sei o que lá? Por que não sei o que lá? Olha, se eu tenho um coração quebrantado, não importa o que fizeram pra mim. O importante é que eu decido perdoar. Porque se Jesus te perdoou de tudo que você fez, por que você tem dificuldade em perdoar os que fizeram pra você as coisas? Por que a gente tem dificuldade em perdoar? Porque nós temos coração duro. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para quebrantar o nosso coração. Quem recebe, diga: eu recebo. Coração quebrantado move a mão de Deus. Coração quebrantado abre portas que estão fechadas. Coração quebrantado escancara o trono de Deus. E pessoas que todo mundo fala assim: como essa pessoa te ajudou? Eu não acredito, porque o teu coração foi quebrantado diante de Deus. Deus, Ele move quem Ele quiser para estender a mão para você e falar: eu vou te ajudar. É você que eu vou te ajudar. Vocês lembram de Daniel? Entrava rei, saía rei, entrava rei, saía rei, Daniel estava lá. Por quê? Daniel tinha um coração quebrantado. Todas as pessoas que eu conheço, que têm tido êxito nas suas vidas, o coração delas são o quê? Quebrantado. Quem tem coração quebrantado não se defende, não se justifica, mas fala assim: Deus, Tu és a minha defesa, Tu és a minha justiça. É o Senhor que faz. Tem hora que a gente tem que falar, mas não ficar brigando. Você fala, tem que falar e depois você se cala. Deus é o advogado, Deus é o juiz. Tem hora que você tem que ter, tudo na vida tem que ter posicionamento, amém? Vocês estão compreendendo? Mas não é briga. Coração quebrantado não é briguento. Se você tem um coração quebrantado, e se você não tem hoje, você vai receber. Coloca a mão no seu coração. Diga assim: eu recebo, pela fé, um coração quebrantado. E você será liberto de todos os cativeiros que te oprimiam, em nome de Jesus. Segundo, para vivermos bem, alegres no tempo difícil. Primeiro é um coração quebrantado. Segundo, um coração livre. Coração livre. O coração livre, ele olha o outro com o olhar de Cristo. Sabe que a ressignificação significa olhar o outro, olhar a situação com outro olhar? Então você olha para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para a sua mãe, para o seu pai. Pessoas, principalmente, sempre você pensa nos mais próximos, que os mais próximos que mais ferem. E você vai falar assim: você tem um coração quebrantado, agora você tem coração livre. O coração livre, ele não tem dificuldade de olhar o outro com o olhar de Cristo. Porque ele não coloca regras. Olha, para eu gostar dela, ela tem que ser assim, assim, assim. Porque se ela não for assim, eu não vou gostar dela. E se eu impor isso para eu gostar dela, eu sou uma pessoa presa. Mas se eu olhar para vocês e aceitar cada um do jeito que é, eu sou uma pessoa livre. Você quer ser livre? Aqui diz assim, ó: a proclamar libertação aos cativos e a porem liberdade aos algemados. Liberdade. Quantas pessoas estão algemadas porque não aceitam o marido do jeito que é? Ó, se você não recrutou bem, o que é recrutação? Os jovens solteiros têm que pensar bem antes de casar. Então, se você não escolheu bem e enfrenta dificuldades, você tem que pedir ao Espírito Santo sabedoria para lidar com o teu cônjuge. Não é assim: não dá bem? Né? Não dá certo, né, gente? Né? Não é assim que funciona. Você vai lá, eu vou aqui. Não, você vai pedir: coração quebrantado, Senhor, me ensina como lidar com essa pessoa. E aí você tem que treinar as suas emoções, que o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele nos treina. Quando você tem essa postura de coração quebrantado e coração livre, você não vai pagar o mal com o mal. Você vai olhar para o teu cônjuge e entender que ele, diga assim comigo, é uma lixa de Deus na minha vida. Aleluia!
Glória a Deus, irmãos. Quem pode glorificar a Deus, fala glória a Deus. É assim, gente. Que lixa boa. Quer dizer, lixa é coisa ruim, né? Não, lixa é que vai deixar você mais lindo e mais lindo. Se você olhar para esse lado, não será um peso, não será um fardo seu casamento. Agora, quem é solteiro, que tem hoje essa orientação, você pode fazer antes de casar, fazer um perfil psicológico, para saber antes qual a linguagem de amor da pessoa, se ela corresponde à tua linguagem de amor, para que vocês já se alinham de uma maneira correta através de um conhecimento. Mas quem casou não teve toda essa estrutura de sabedoria e casou, deu certo, casou? Agora, meu filho, vai os dois junto comer o saco de sal, junto, e vai dar tudo certo. E os dois vão brilhar Jesus. Por quê? Alguém tem que puxar o coração quebrantado. Imagina os dois coração duro. Imagina, se o pai é duro, a mãe é duro, o que os filhos vão virar? Uma pedra. Mas se ali tem alguém que tem um coração quebrantado, um coração livre, a casa vai o quê? Reinar o quê? A presença do Senhor. Vocês estão compreendendo? Porque não adianta a gente pregar e a gente não viver dentro de casa. O maior desafio é dentro da sua casa. Então glorifique a Deus e agradeça a Deus pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe. Pai e mãe a gente não escolhe, Deus nos dá. E a gente tem que aceitar os nossos pais como eles são. E não ficar, eu queria que o pai fosse assim, assim, assim. Não, o teu pai é do jeito que tem que ser. Você não tem que mudar o teu pai nem mudar a tua mãe. Não mude, não vai mudar pai e mãe. Você tem que mudar é você. Eu não mudo meu pai, não mudo a minha mãe. Que eu tenho que mudar eu. Minha visão para o meu pai e para minha mãe. O meu olhar para o meu pai, para que eu vá bem. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que tu vá bem. Você quer ir bem? Quem quer ir bem, gente? Dá um pulo aí. Fala, eu quero. Oh, glória a Deus. Eu quero ir bem em tudo. Então esse é o princípio. Coração quebrantado e o coração livre. Coração livre, você não exige nada de ninguém. Mas você exige de você ter um coração quebrantado e um coração livre. Em terceiro lugar, diga comigo, ter um coração grato. Coração grato. Quando nós temos gratidão, diga que sim, eu vou apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu fui fazer uma pesquisa, o que é o ano aceitável do Senhor? O ano aceitável do Senhor, diz aqui, é o ano favorável do Senhor. Olha que lindo. Ter a presença de Deus favorável à sua casa. Porque no verso 9 desse capítulo 61 diz que se você buscar o ano favorável do Senhor, e esse é o ano favorável, 2020, é hoje que é o ano favorável. Nós não temos que se preocupar com amanhã, é hoje até meia-noite. Hoje a sua família será bendita. Por que você tem essa família? Só porque, sei lá por que eu tenho. Não, eu tenho a minha família por um propósito, você tem a tua família por um propósito. Então que você e eu nos levantemos para declarar, a minha família é favorável do Senhor. Diga comigo, a minha família é favorável do Senhor. E por isso que eu tenho um coração grato. A gratidão, sabe o que vai atrair na nossa vida? Produtividade. Vocês já viram uma pessoa que tudo que coloca a mão dá certo? Recebe, gente? Fala, eu sou assim. Tem que ser assim pela fé. Mas tudo que eu começo não termino. Para com esse ciclo. Esse ciclo de começa, não termina. Esse ciclo que faz, não vai. Sabe, é uma vida bloqueada. Hoje o Senhor quer te desbloquear. O Senhor Jesus está aqui. E Ele está com as mãos estendidas sobre as nossas vidas. E a palavra dele diz, tenha um coração grato, satisfeito sempre, acomodado jamais. Você está satisfeito? Eu estou. Eu sou grato por tudo. Agora, acomodado? Não. A Bíblia diz, não se conformeis com este mundo. Não se conformeis. Satisfeito sempre, mas acomodado, conformado? Jamais. Você se conforma do jeito que você é? Não, você tem que melhorar. Você tem que ser uma pessoa cada vez melhor. E quem que vai te ajudar? Diga o Espírito Santo. É o Espírito Santo, que ele, olha, é tão lindo, porque Deus
enviou Jesus, Jesus venceu, e Jesus falou assim: eu vou ao lado do meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, que vai ajudar vocês. Então nós temos uma dinamite na mão. E por que a gente não usa muitas vezes? Por que você já acorda tão assim, descabelado, agitado, e já com mau humor? Porque falta um coração quebrantado. Mas hoje nós vamos sair daqui com o coração quebrantado, com coração e com coração grato. Amém? Se coloque em pé em nome